Em nome de Jesus. Gênesis 27, 24. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Gênesis 27, 24. Isaac perguntou-lhe novamente: você é mesmo meu filho, Esaú? Isaac perguntou-lhe novamente: você é mesmo meu filho, Esaú? Jacó respondeu: sou sim. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado porque tu estás no nosso meio, obrigado porque tu falas conosco. Fala com a gente um pouquinho ainda mais e nos abençoe nesse tempo tão poderoso que estamos vivendo contigo. Em nome de Jesus, amém. Essa história de Esaú, Jacó, essa história que envolve Isaac, Rebeca, é uma história linda e você conhece porque tem algumas coisas que acontecem no nascimento, tem algumas coisas que acontecem no caminhar, tem uma bênção primogenital que no meio do caminho dá um problema, mas o que eu queria falar aqui não é muita coisa, mas é alguma coisa muito importante para você. Existem tempos que a gente vai viver isso aqui que esses dois irmãos viveram. Eles eram filhos de Isaac, e aí veio a ser neto de Abraão. A gente está falando de muito próximo de uma linhagem pura e do pai da fé, aonde esses meninos, quando nasceram, já houve uma grande tribulação, porque você lembra que quando Esaú ia nascer, Jacó coloca a mãozinha para o lado de fora, e aí coloca-se a fita no braço dele, e aí fica o quê? Fica como suplantador, fica como enganador, e ele passa por um tempo, Jacó, passando por esse nome, por essa palavra. Por quê? Porque a verdade é que quem deu a luz primeiro realmente foi ele. Porque quem deu a luz, essa palavra é bonita, porque quem foi que primeiro saiu, embora tenha sido uma parte do corpo. Esse menino, ele tinha tanta vontade de ser o primogênito, que ele mesmo no momento que não daria para ele sair primeiro, certamente pela posição, que já você vê que havia dentro da barriga, eles recebem uma palavra dizendo que ali não tinham dois filhos, mas tinham duas nações. A verdade é que esses dois irmãos na barriga da sua mãe já estavam determinando que haveria alguma coisa muito poderosa naquela família. E aí ele vai e coloca o braço, então a parteira vai e coloca uma fita e diz: ele nasceu primeiro, mas Esaú nasce primeiro. E aí quem nasce primeiro tem 50% de bênção da primogenitura, ou seja, a herança 50% era dele. Esaú nasce, depois vem Jacó, mas aí na hora olha e fala: não, esse aqui, Esaú nasceu primeiro, mas quem nasceu de verdade, quem deu a luz foi Jacó. É interessante isso aqui, porque você vê que a impressão que dá é que Jacó, mesmo dentro do ventre, já sabia o seu destino profético, mas quando ele vai nascer, já tem uma confusão com seu irmão. A verdade é que quando essa pergunta acontece mais para frente, você vê que tem alguns partos que normalmente já são confusos. Você pode ver que às vezes o problema já é desde o seu nascimento. Eu não sei aqui quem soube que quase você foi abortado. Eu não sei aqui quem soube que a sua mãe tomou remédio para abortar você. Eu não sei quem sabe aqui que a sua mãe ou seu pai não gostou do sexo do qual você era e queria que você fosse outra coisa. Isso mesmo já gera alguma coisa muito pesada para a criança. Eu não sei quantos aqui, logo mesmo no ventre, já começa uma briga e uma guerra, não pelo irmão que está dentro, que não temos tantas pessoas aqui, ou eu não conheço aqui alguns gêmeos, mas a verdade é que dentro da barriga, dentro do ventre, já acontecem muitas coisas. Você vê que hoje as pessoas estão tentando legalizar o aborto cada vez mais. Você vê que hoje, o tempo todo, estão tentando fazer com que os filhos dentro da barriga já sejam rejeitados. Deixa eu lhe falar algo muito poderoso para que você aprenda e entenda e te lembre, caso você saiba. O nível de rejeição que tem dentro de um ventre é o pior nível que uma pessoa pode ter. Deixa eu te falar isso aqui. Pra você ter uma ideia, a gente, quando terapeuta, a gente, quando vai lidar com alguém que teve algum problema na gestação, se essa criança passou, e é um adulto, e essa criança passou um problema muito grande na gestação de sua mãe,
ela foi rejeitada demais, ela tem um problema que é um dos maiores níveis de rejeição que o ser humano pode ter. Você sabia que o nível de rejeição do ventre ele é tão pesado? E agora você vai entender algumas coisas. Você já viu pessoas que você chega num ambiente, você vai falando com as pessoas e você não vê uma pessoa no meio de todo mundo? Quem já passou por isso? Você vai, oi, tudo bem, tudo bem? Aí depois você volta, ué, você estava aqui? Estava. Você já viu que tem pessoas que ficam invisíveis? Vocês já viram isso aqui? Que você chega no ambiente, ou às vezes pode ser até você, e as pessoas não veem você. Normalmente são pessoas que ficam muito quietinhas, muito paradas, no ambiente que estão todo mundo conversando e falando. O que é isso aqui? Normalmente ela sofreu um problema muito sério de rejeição no ventre. Essa rejeição ela é tão perigosa que a pessoa fica invisível quando já grande e em vida. Porque aquilo que mais faz ela sofrer é aquilo que ela mais sofre durante a sua vida. Então você vê, se o rejeitado, se a pessoa que se sente mal, ela precisa que as pessoas o vejam e falem com ela. Tu imagina falar com todo mundo e não ver ela. Só que a pessoa entrou e falou, oi gente, tudo bem? Ela falou com ela também, mas ela não aceita, ela quer que vá lá e fale com ela. Só que o problema é que ao mesmo tempo que as pessoas falam, não veem, porque ela fica escondida. Quem lembra do camaleão aqui, que ele ficava da cor das coisas, lembra disso? Tem o bicho-pau, eu amo o bicho-pau. Poucos conhecem aqui, bote na internet. Ele fica da cor da árvore, ou seja, você não vê ele, exatamente a comparação. Por quê? Porque isso são coisas que nos atrapalham no ventre. E esses irmãos aqui sofreram também essa briga no ventre. E aqui tem uma pergunta do pai no meio do caminho, que eu vou falar daqui a pouco dela. A verdade é que de tempo em tempo a gente vai passar por algumas situações que você vai sentir uma guerra espiritual. Talvez você entrou aqui nesses dias que você está tendo dificuldade dentro da sua casa, da sua família e com seus irmãos. Talvez com os irmãos da igreja, talvez com seus irmãos da família. Tem pessoas que ficam anos sem falar com seus parentes, seus irmãos. Deixa eu lhe falar algo aqui, você cuidado. Porque, normalmente, aquilo que o inimigo mais quer tirar da tua vida, é ali que reside uma bênção para você. Eu vou repetir isso aqui. Talvez as pessoas das quais o inimigo tem tentado tirar mais da sua vida, talvez seja um dos maiores canais de Deus para a tua vida. Quem recebe isso aqui e fala assim, a minha vida está livre de toda e qualquer rejeição. Eu sei que, às vezes na vida, nós sempre temos uma ovelha negra na família, como dizem, sempre tem alguém que dá um trabalho, e às vezes a gente começa a querer rejeitar essas pessoas. Às vezes é uma briga que você fala assim, isso não vai ter fim. E aqui Esaú e Jacó, eles vivem exatamente alguma coisa já desde a sua infância. Esaú era um caçador exímio, e já Jacó era um bom pastor. E eles ali o tempo todo. Então logo, como Isaac gostava de comer bem, ele gostava, claro, um pouco mais de Esaú. E por ser o filho primogênito, ele já cuidava melhor e tinha um carinho também. Ele não desprezava Jacó, mas ele tinha um carinho especial. Assim somos nós às vezes. E por que eu falo isso? No mês da filiação, é um tempo onde a gente às vezes não se sente tão amado pelo nosso pai, nem terreno, nem o espiritual. Foi falado aqui no Shalom muito bem, que às vezes é isso que sentimos. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está vendo as minhas dificuldades? Será que Deus está olhando? Porque parece que não está. Eu falava algo aqui na semana passada, eu acho que foi aqui, eu não me lembro, mas eu falava algo muito poderoso, que a impressão que nós temos é que tem alguém que Deus está respondendo a minha lista na vida do outro. Quem lembra disso? É perturbador. Senhor, está aqui, ó. Preciso consertar o meu carro e deixar ele novinho ou trocá-lo. Aí você vê o irmão do lado trocando de carro e você está com o mesmo carro. Você fala, Senhor, eu pedi aquilo ali, ó, eu pedi. Senhor, tá aí, ó, estou precisando namorar. Aleluia. Aqui não tem ninguém nessa situação. Eu preciso de um casamento, Senhor, de alguém para ficar comigo. Aí você vê que a outra chega meio-dia, senta na janela, né? Calma, minha filha, ela não consegue. Ela não consegue. Ela fica... já perceberam, né, aqui? Então, a verdade é que, Senhor, aí chega outro, meio-dia, e já aparece alguém.
Você vê, eu tá orando, tá desde a fundação do Projeto Viva, aleluia. Aí aparece uma que chega como visitante, o outro já olha e fala: que coisa mais linda, quero ficar com você. E aí tu vê que a visitante já leva aquele que chegou que poderia ser seu. Olha aí, hein? Meu Deus. Mas eu falo: não, em nome de Jesus, Pai, manda mais. Na igreja que nós éramos, o apóstolo prometeu e falou: Pai, manda um container, manda um caminhão de homens para esse lugar. Até hoje não chegou. E se deve ser perdido. Mas a verdade é que a gente realmente, às vezes, parece que tem uma lista sendo respondida para o nosso irmão. Sim ou não? Não parece? Pode ser sincero. Isso não é inveja. Aí a gente fala assim: Deus, que negócio é esse aqui? Por favor, me ajuda. E aí é exatamente isso. Só que eu estou falando de Esaú e Jacó. São dois homens que naturalmente, um já tinha uma bênção e o outro teria se fizesse algumas coisas no caminho. Só que no meio do caminho bate um cansaço. E aí o pai, Isaac, já está ficando velho e está cego. E quando ele está cego no meio do caminho, ele sente vontade de comer um guisado. Ele sente vontade de comer um cozido, de pegar lá e comer alguma coisa saborosa. E ele sabia que o seu filho sabia fazer muito bem. Ele pede: Esaú, traga uma caça para mim, faça muito bem feito, porque eu não sei se vivo muitos dias. E aí ele vai lá e ele sai para caçar. A mãe ouve aquilo e fala: Jacó, corre, vai lá e pegue 2 cabritos. Eu vou fazer para o seu pai e você vai levar. Isso aqui é muito confuso. Eu estou ministrando uma palavra hoje polêmica. Você vai ouvir todo tipo de reclamação dessa história. Por quê? Porque ali soa exatamente um enrosco, como diz a minha mãe, um entojo, né? E fica aquele rosco ali, porque realmente é isso. Porque um tem direito da primogenitura, o outro não tem legalmente, mas ele primeiro foi o que saiu e ele deu à luz. O outro nasceu primeiro. Olha só que confusão. A verdade é que às vezes o que vai valer não é só o que você é, mas é o que você vai fazer com aquilo que você tem. A verdade é que essa briga aconteceu desde o ventre. Às vezes você vai viver uma vida não muito fácil. Eu sei aqui que tem pessoas que lutam desde a sua infância. Eu sei que tem gente aqui que luta para viver desde a sua infância. E fala assim: será que é isso mesmo? Será que não vai ter jeito não? Como diz o meme aí que o pessoal fala que é engraçado. Você não é aquele negócio da luta, eu sou Rambo, como é que é? Como é que é? Se luta, como é que não? Como é que Deus me confundiu com o Rambo, porque tem tanta luta, né? E às vezes é isso que parece. Eu assim, gente, não estou aguentando. Só que não é. Deus não dá luta maior do que as suas forças, em nome de Jesus. Se você está passando algumas coisas, Ele sabe que você suporta e pode ter certeza de algo. Deus não vai dar tentação maior do que as suas forças, mas mais do que isso, Ele sabe que isso vai te forjar para um tempo melhor. Ele sabe que isso vai te gerar um tempo melhor. E aí, essa luta acontece, mas no meio do caminho acontece algo muito poderoso. Porque o irmão dele sai para caçar Esaú e a mãe dele prepara o guisado. Aqui é uma coisa incrível, porque ela vai, prepara rapidamente e vai, coloca a roupa de Esaú sobre Jacó e fala: corre lá e leva para o seu pai. Quando ele chega perto, aí entra o texto que você leu comigo aqui. Quando Isaac acha estranho, porque ele pergunta nos versículos anteriores: você conseguiu caçar tão rápido? Você já veio? E aí Jacó fala: sim, pai, eu consegui. Só que ele fala assim: estranho, porque a voz é de Jacó. E aí aqui começam os problemas. Porque Jacó queria tanto uma bênção que ele começou a se passar pelo seu irmão. Eu não sei se você tem vivido isso, que às vezes a gente está com tanta vontade de ganhar alguma coisa do nosso pai, que a gente começa a se passar por outros. E isso é um problema, porque não faça isso. Porque esse trajeto aqui quase custou a vida de Jacó. A verdade é que de tempo em tempo eu quero tanto algumas coisas na vida, que eu dou o meu jeito, como fala aí, para receber. Cuidado com isso. Porque aqui teve mentira, aqui teve engodo, aqui teve falcatrua, aqui teve palavras que não eram verdadeiras. Aí vai pegar melhor.
ele vai lá e a mãe pega uma roupa do irmão, porque ele era peludo, Esaú, e Jacó era sem pelos, e aí coloca sobre ele coloca o casaco do seu irmão, que é peludo, e o interessante é que ele vai lá perto do pai. Aí o pai, muito inteligente, fala assim: chegue mais perto. Olha aqui, chegue mais perto. Eu não falei que Isaac estava cego, lembra disso? Chegue mais perto. E aí quando ele vai chegar mais perto, porque ele queria sentir o cheiro do seu filho, porque ele não podia enxergá-lo. E aí continua: a voz é de Jacó, mas agora o cheiro e a pele é de Esaú. Isso vai me chamando a atenção, porque Jacó está passando um risco muito grande, que ele pode ser amaldiçoado pelo seu pai. Ele não temeu essa maldição, porque ele queria tanto essa bênção. Isso me assusta, porque às vezes a gente temos direito a algumas bênçãos como filhos, e a gente não luta nem um pouquinho pelo nosso direito. E Jacó, tendo direito em parte pela situação do seu nascimento, ele ainda vai até o fim para conseguir o que é de direito. E aí eu fico me perguntando: você tem lutado por algumas coisas? Você tem persistido em algumas coisas que o pai tem falado para você que é possível? Ou você já está desistindo no meio do caminho daquilo que pode ser seu? E aí no meio do caminho, ele vai e entrega o guisado para o seu pai. O seu pai vai, come o guisado, acha estranho, mas ainda continua ali. E aí vai, no meio do caminho, quando acaba, ele vai e abençoa Jacó. Ele abençoa poderosamente. Aqui tem uma questão de que a palavra, repita, a palavra, o poder de uma palavra. O pai abençoa o filho que não deveria ser abençoado, mas ele corre junto com a sua mãe e consegue ludibriar o seu pai por estar cego. E ele chega naquele lugar e ele consegue a bênção do pai. Deixa eu lhe falar uma coisa: aqui está uma tipologia de Jesus e eu e você. Jesus e eu e você, e tem um pai, tem um Deus. Que você lembra quando Jesus estava na cruz? Quem deveria estar na cruz? Era eu ou você? Era Jesus ou a gente? Eram nós. E aí o que acontece? Nesse lugar, Jesus, quando olha, ele na verdade ele está olhando Jesus, mas ele não está vendo mais Jesus. Ele está vendo os nossos pecados, porque Jesus não tinha pecado. Então, quando Deus olhou para a cruz, ele não viu Jesus, ele viu os nossos pecados. Porque se ele vê Jesus, ele não poderia consumar a morte dele. Teve um pastor que falou uma coisa muito poderosa no podcast, dizendo que quem matou Jesus foi o próprio Deus. Porque realmente ninguém poderia matar ele. Mas a verdade é que quando Deus mata Jesus, ele não mata Jesus, mas ele mata o pecado que estava em Jesus, que era nosso. E aqui nesse lugar acontece algo muito poderoso. Deus ali, ele não enxergou Jesus. Eu não falei isso aqui? Deus não enxergou Jesus. Da mesma forma que Isaac também não enxergou Jacó. Sabe por quê? Aqui tem uma palavra para nós nessa noite. Chega uma hora da caminhada cristã que a Bíblia fala assim: a salvação é para todos que creem. Ou seja, não é para alguma pessoa que tem autoridade, que é limpo, que está pronto, que está limpinho, que nunca pecou. Não, não é sobre isso. A salvação é para todos que creem em seu nome, em nome de Jesus. A verdade é que nesse lugar aqui, Isaac está exatamente como um pai que vai abençoar um filho, não por aquilo que ele está fazendo, mas pelo poder da sua palavra. Oh, aleluia! Deus, ele abençoou Jacó, mesmo não sendo o filho primogênito, sendo o primeiro, mas ele abençoou pela sua palavra. Aqui prova que a palavra de Deus é tão poderosa que ele pode abençoar você, mesmo você não estando todo completo na sua bênção. A palavra de Deus, ele é tão poderosa que ela pode fazer se cumprir toda a bênção que está na sua vida, independente até da posição que você esteja. Você quer ver uma coisa? Fala sinceramente, eu começo a partir de mim. Será que eu mereço tudo que tenho de Deus? Pensa, será que você merece o que você tem de Deus?
Vamos começar pelo céu. Você merece essa graça, essa misericórdia. Se não existisse, a gente merece morar no céu. A gente merece ter uma proteção de dia e de noite. Você merece anjos ao redor de você, te livrando de Satanás que está ao teu derredor. Quantos livramentos recebemos só esse mês, esse dia? Mas Deus, Ele tem olhado para mim, para você, e falado: meu filho, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Esse é um Deus que Ele olha para você com misericórdia. É um Deus que, a despeito de Satanás está doido para destruir você, você ainda está de pé. Ainda que a vida tente destruir você, você está se mantendo firme. Por quê? Porque não é sobre o que você é, mas é sobre o que Deus pode fazer através de você. Esse Deus, Ele quer deixar aqui é uma experiência que a Bíblia relata, aonde coloca um Isaac que não enxerga o seu filho, embora está vendo que não é, mas ele fala: eu vou abençoar. E aí chega, ele corre, é abençoado, Jacó, e a mãe dele fala assim: corre, foge. E quando vem o seu irmão Esaú com a caça, pronto para fazer, ele fala: ué, ele traz o guisado. Fala assim: que é isso? Quem está aqui? Ele fala: sou eu, Esaú, que você pediu, pai. Ele falou: não, espera aí. A verdade é que no meio do caminho, sabe, Jacó e Esaú têm uma conversa, aonde ele, cansado, ele troca um prato de lentilhas, ele troca um prato de um guisado pela primogenitura. Essa guerra já existia. A verdade é que ele estava cansado. Olha isso aqui, isso tem mexido comigo nesses dias. Ele estava cansado e ele preferiu comer o que estava pronto do que fazer o que ele podia. Às vezes o nosso cansaço faz a gente trocar uma bênção primogenital que vai mudar a tua história e de toda uma nação, só porque estamos cansados e com fome. Cuidado com algo aqui. Cuidado, porque esse Esaú é o mesmo que no meio do caminho, por causa do cansaço, ele começou a negociar o inegociável. Não negue aquilo que o Pai já te deu e que é teu de direito. Não troque o direito da primogenitura, de uma bênção de ser filho, por qualquer coisa. Sabe por quê? Senão, ao invés de uma bênção, você vai ter um prato. Vamos lembrar o nosso irmão? Fala assim: não troque a sua bênção por um prato. Fala com ele aí, fala com ele. Não troque a sua bênção por um prato. Tu já imaginou, por causa de um prato, você perder uma bênção? Por causa de um prato, você perdeu o que Deus tem de melhor para você? O problema é que a gente sempre se arrepende depois que come, sim ou não? Não é assim? Estou de dieta, não vou comer isso. Quando você está com fome, parece que vem um demônio e faz você esquecer. Aí depois, quando você acaba de comer, saciou, falou: não era para ter comido. Não é assim? O problema todo é o doce, né? O doce. Tem alguém aqui que tem um demônio do doce na vida? Tem alguém aqui que tem um demônio do doce à noite? Quem tem o demônio do doce depois do almoço? Deus está falando, né? Depois que come, não bate o arrependimento? Eu não podia comer esse doce. Gente, você quer parar de comer doce? Anda na esteira e vê o tempo que você anda e o pouquinho de caloria que você queima. Faz essa experiência. Cara, você anda meia hora na escada, você vê o tempo de um pouquinho de caloria e você consome assim, ó. Sabe por quê? Porque às vezes é assim mesmo. A gente quer preencher os nossos vazios. Nós queremos preencher aquelas vontades e a gente sempre se arrepende depois que comemos. Tiago vai falar algo muito poderoso, que aquele que consegue frear a sua boca e a sua língua consegue refrear todo o seu corpo. Ouça isso aqui, ouça com o seu coração. Aquele que consegue frear a sua língua consegue refrear todo o seu corpo. Você pode observar que quem não tem domínio da sua língua também não tem domínio do seu corpo. Porque a língua é o leme do corpo. Já viu o tamanhozinho do leme do navio? Gente, navio gigante. Já viu o tamanho do leme?
É muito pequeno. Não sei nem se é 1% do tamanho dele. Ou seja, algo tão pequeno tem a capacidade de mover coisas tão grandes. Então eu vou te falar uma coisa. Saiba também que às vezes pequenos sacrifícios podem mover a mão poderosa de Deus. Tanto para o mal como para o bem, mas a verdade é que coisas pequenas na hora certa e bem posicionada, você pode mudar histórias, em nome de Jesus. Eu não sei o que o Deus está pedindo para você colocar, para você fazer, a direção a tomar, mas é isso que Ele está pedindo para você. Coisas pequenas movimentam coisas grandes. É muito lindo isso, é muito poderoso isso. E aí aqui ele se desespera, ele para perto do seu pai e fala: pelo amor de Deus, me abençoa. E Isaac, desesperado, fala: eu não posso te abençoar. Isso me assusta, porque a palavra que ele liberou para o filho errado, não tinha como voltar a palavra. Oi, deixa eu lhe falar aqui. O céu fala que você é mais que vitorioso, amém? O céu fala que o diabo não tem como tocar em você, amém? A palavra diz que você vai ser, você ainda que o inimigo tente contra a tua vida, ele não vai tocar em você. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão. E também tem assim, a palavra diz pela João 5, falando que o diabo, o maligno, aquele que conserva a si mesmo, o maligno não lhe toca. Ou seja, há promessas para nós. Se a palavra foi liberada para você, Satanás não tem como mudar essa sentença abençoada para ti. A verdade é que você está vivendo tempos de bênção com o Senhor e você nem sabe, embora você já tenha até feito algumas coisas que desagradam ao Senhor, mas se a palavra foi liberada a você, ninguém pode mudar isso. Ninguém. Estão falando de você, estão caluniando, estão colocando coisas que você... Não adianta, a palavra foi liberada a você e Deus é contigo. Ninguém vai destruir a tua vida, porque Deus liberou uma palavra ao teu respeito, de bênção, de graça e de proteção. E aí Jacó sai, e ele mesmo com essa palavra debaixo dele, não muito errada, não muito certa, abençoada, e ele não muito certo, e ele sai correndo, ele vai para casa do tio Labão dele. E aí a coisa poderosa é que mesmo alguém que não estava completamente no seu lugar de posição, mesmo assim, ele consegue se transformar numa coisa. Olha que coisa poderosa. Aquele que tem a bênção não sai dali abençoado. Inclusive ainda fala assim: você vai servir os seus parentes, você vai servir o seu irmão. Isso é muito sério. Isaac não pôde mudar a sentença. E aí, olha o que Deus faz. Deus, através de Jacó, Deus muda o nome de uma nação. Hoje, o nome de Jacó, que se transforma em Israel, é o nome de uma nação. Deixa eu lhe falar alguma coisa aqui. Talvez Deus esteja falando para algumas pessoas que têm se perguntado assim: será que eu mereço? Será que dá? Parece que meus pais gostaram mais do meu irmão do que de mim. Parece que a vida gostou mais de fulano do que de mim. Parece que tudo de mal acontece comigo. Deixa eu lhe falar algo aqui. Deus, Ele quer provar para você, através dessa palavra, que não é sobre o que você tem, nem o que você carrega, mas é sobre a palavra que sai da boca de Deus. É sobre o que sai da boca de Deus. Sabe, o poder da palavra, eu termino aqui. Estava falando sexta-feira, aonde quando Elias, ele vai e recebe uma ordem de Deus e fala: Elias, vai para Serepta, vai para a casa de uma viúva. E quando ele vai para a casa da viúva, a Bíblia vai falar assim: e Deus ordenou, falou isso para Elias: vai lá que eu ordenei a viúva que te sustente. Olha a palavra, vai para lá que eu ordenei a viúva para que te sustente. Quando ele chega em Serepta, ele começa a conversar com aquela mulher, e ele fala: me dá um copo d'água. Ela vai e dá um copo d'água para ele. Daqui a pouco ele fala: tá, eu quero que faça um bolo para mim. Ela fala: não tenho nada aqui em casa. Ela falou: só tem um pouquinho de farinha. Ele falou: vai lá e faz um bolo pequeno para mim, e depois faz um outro para você. E a conversa vai sendo gerada, e a verdade é que nesse momento a conversa parece que está estranha, porque Deus falou que ordenou.
Só que quando ele começa a conversar com aquela mulher, ele percebe que aquela mulher não tem mantimento suficiente nem para cuidar da sua família. E como é que pode? Ela também não sabia da palavra que Deus ordenou. E eu ministrava essa palavra e Deus me falou muito claro o seguinte: a Bíblia vai dizer que Elias pode ir, que eu ordenei aquela viúva. Só que a viúva não sabia de nada. Ué, que negócio é esse? Sabe o que o Pai me ensina aqui e traz para você? É que tem lugares que o Pai vai mandar você, que Ele ordenou a pessoa nem sabe que você está indo pela mão de Deus. Agora, mais do que isso, ela vai e faz o bolo para ele, e também faz o bolo para ela. E a Bíblia fala assim, e depois ele fala assim: e não vai faltar farinha nem azeite na panela até a seca acabar. Oh, aleluia! E não acabou. Sabe o que eu aprendo com isso? Ela talvez não sabia que Deus ordenou, mas as panelas dela sabia que Deus tinha falado. As vasilhas não secaram, as vasilhas não cessaram. Deus estava com você assim: vai lá, vai nessa direção, pode ir lá e vai comigo, que eu já ordenei aquele lugar que seja seu ou que você receba. Você fala: mas como é que pode? Aí tu chega lá e fala: como é que eu vou fazer? Porque chega, eu vim aqui para resolver uma questão. Eu falo assim: não tem nada aqui. Não, tem sim. Deus ordenou a você, mandando você ir, e falou que ordenou o outro lá. A verdade é que nem sempre onde Deus está mandando você, as pessoas vão saber completamente o que tem que fazer. Mas pode ir, porque se Deus ordenou, Ele já vai fazer o papel aparecer, vai fazer a pessoa assinar e vai acontecer o que tem para você. Vai na fé, creia nisso. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Se Deus ordenou, vai e resolva. Deus me fala que está respondendo com as pessoas que estão com dúvidas aqui. Devo fazer ou não devo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que fazer? Vá e resolva, porque Deus já ordenou. Vai pela fé e creia que Deus é poderoso para fazer. A palavra do Senhor foi liberada. A palavra de Isaac foi liberada para uma pessoa que não estava nem nas condições perfeitas, mas o poder da palavra do Senhor. E eu vim aqui te falar uma coisa: aquilo que Deus falou para você é o que vai se cumprir nesses dias. O que Ele falou que vai acontecer é o que vai acontecer. Independente do outro permitir ou não, do outro querer ou não, do outro mafiar você, como diz aí em algumas áreas de trabalho, não adianta. Podem congelar você, pode falar para você ficar na prateleira, não adianta. Se Deus ordenou e falou que é seu, porque a palavra dele não volta vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz. Hoje a palavra é para você crer, para você sair daqui com seu coração cheio de fé e falar: existe uma palavra sobre a minha vida. Não é para você andar por vista, mas andar por fé. Não é para você andar olhando por quanto você tem ou você pode, mas é você crer que a sua filiação é capaz de abençoar você. É para você crer que a filiação é aquele pai que fala: pode ir que eu banco. Aleluia. Mas eu não sei como é que é isso. Eu conversava com uma pessoa que falou: eu não sei como é que ele dá muito bem com essas questões de pai, porque eu não tive um bom pai. A verdade sempre é essa. Satanás, ele tenta danificar o nosso contato com Deus, já mexendo com o nosso pai terreno. E aí, não é sobre o seu pai terreno, é sobre um Deus que falou que você teria filiação. Sai desse lugar de achar que você não vai conseguir. Tem uma frase que diz de Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você disser que vai conseguir ou que não vai conseguir, você está certo. Se você falar assim: eu vou conseguir, eu não vou conseguir, você está certo. O problema é que a gente às vezes chega assim: eu não sou capaz, logo eu. Sabe o que é isso? Uma pequenez. Da forma que você se vê, você o é. A Bíblia fala que da forma que você se vê, os outros também veem você. Se você se mostra fraco no dia da batalha, tão pequeno será a sua força. Olha, eu quero que você se levante, fique de pé nessa hora. Quero liberar você cedo para que você curta um tempo ainda. Mas eu quero que você saia daqui com seu coração cheio de fé, com seu coração guardado pelo Pai, com seu coração, sabe, pulsante, seu coração
acreditando que Deus é aquele que é o teu refúgio e fortaleza, sabe? De você não esquecer que Ele está ao seu lado, que ninguém pode ir contra você, porque tem um Deus todo-poderoso que falou que é contigo. Eu quero liberar uma palavra para você, que essa semana você pode já começar a viver o extraordinário. Eu queria encorajar você a você ir em direção a alguns lugares que você está com medo de ir, porque você fala que você não pode. Não, a palavra não é essa. Fala, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vai lá e acredita. Acredite. Acredite. É possível. É possível. É possível. Fui cortar o cabelo em Cabo Frio uma vez. Eu entrei, um senhorzinho falou para mim o seguinte: o possível eu faço agora, mas o impossível você me dá 15 minutos. Eu adorei aquilo, sabe, pastor? Ele falou: o que for possível eu faço agora, mas o que for impossível me dá 15 minutos. Olha que coisa linda. O senhor, normalmente as pessoas que vão ficando idosas vai perdendo a chance de sonhar, a força de sonhar. Mas aí eu quero declarar aqui e fazer uma oração. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu não ia chamar ninguém aqui, mas o Pai está mandando fazer, eu vou fazer. E vai ser rápido, porque eu quero liberar vocês. Mas você que está lutando com algumas coisas, você que tem lutado por algumas coisas e fala assim: será que eu vou conseguir vencer? Porque parece que, irmãos, vida, parece que as coisas estão contra mim desde quando eu nasci. Parece que está tudo contra mim. Parece que eu não vou vencer. Eu venho aqui liberar uma palavra sobre você, e esse ato de você vir aqui na frente vai ser rápido. É só para você falar assim: eu creio que a palavra que foi liberada a mim, Deus há de cumprir. Se você crê, vem aqui na frente rápido, que eu vou orar por você, para que você viva o impossível em Deus. Seja rápido, rápido, eu não quero demorar. Você que precisa viver o impossível. Não é mais um apelo, não é mais um apelo, não é, eu não preciso disso. Você que está na live, fica de pé. Você que está na live, fica de pé. Eu quero que você coloque para Deus aqui com o nome. Fale: Pai, isso aqui é impossível para mim. Se você ainda está no seu lugar, não deixe de vir não. Estou com vergonha, não sei se... Não faça isso. Como tem poder esses atos proféticos. Como tem poder. Vem para cá agora, você que precisa vir aqui. Se você tem vivido alguma coisa que você às vezes pensa que você não vai passar dessa fase, vem para cá que Deus vai abençoar você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante um pedaço dessa canção e faça uma oração. Como serafins que cobrem o rosto. Fale o seu impossível, um diagnóstico. É algo na sua vida conjugal. Esconda o rosto para que vejam. É que você quer romper e entrar no novo tempo. Fale para Deus, fale para o Pai, fala para o seu Pai. É hora de falar com o seu Pai. Faça oração, faça oração. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça mesmo.